O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, inaugurou ontem a expansão do supercomputador Santos Dumont. A expansão foi viabilizada a partir da destinação de 1% das receitas provenientes da extração do pré-sal do Campo de Mero, na Bacia de Santos. Com a capacidade expandida de 1,1 petaflops para 5,1 petaflops, o supercomputador Santos Dumont voltou a figurar na lista dos 500 mais potentes do mundo. Ele também reassumiu a posição de número 1 da América Latina. A máquina, instalada no Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, em Petrópolis, tem agora condições de realizar 5,1 milhões de bilhões de operações matemáticas por segundo. O repasse de recursos para atividades de pesquisa e desenvolvimento é uma das obrigações que devem ser assumidas pelas empresas vencedoras dos leilões para exploração de petróleo no regime de partilha, que passou a ser adotado no país com a aprovação da Lei Federal 12.351 de 2010. Desde então, 14 contratos já foram assinados seguindo o modelo. O Campo de Mero é explorado pelo consórcio de Libra, liderado pela Petrobras e com participação da anglo-holandesa Shell, da francesa Total e das chinesas CNPC e CNOOC Limited. O ministro Marcos Pontes afirmou que a crise econômica também faz revelar oportunidades e disse que não se deve tratar ciência e tecnologia como gasto. Segundo ele, a expansão do supercomputador contribui para gerar emprego, alavancar empresas e promover desenvolvimento social. A ciência e a tecnologia é a base de todos os países considerados desenvolvidos. Você pode observar o que há de comum na história de todos eles. A ciência e tecnologia é definitivamente a ferramenta que dá o retorno mais rápido e mais certo. Olhem os momentos de crise. Quando eles entram em crise, eles investem em ciência e tecnologia. O LNCC foi fundado em 1980 como unidade de desenvolvimento tecnológico e como órgão governamental provedor de infraestrutura computacional de alto desempenho para a comunidade científica do país. A instalação do supercomputador Santos Dumont custou 60 milhões de reais do governo federal e a máquina começou a funcionar em janeiro de 2016. A empresa responsável pela instalação é a francesa Atos, uma multinacional de tecnologia de informação que possui atualmente trabalhos em 73 países e presta também serviços para o Comitê Olímpico Internacional. A maioria dos supercomputadores do mundo tem nomes de deuses ou nomes científicos. Santos Dumont é uma pessoa, humana como todos nós, e era criativo, científico, inovador. Ele precisava de potência para voar. Ele queria ter propulsão própria e dirigibilidade. E o que ele faz? Santos Dumont tem controle, tem segurança, tem eficiência. O que ele queria quando se tornou o pai da aviação se reflete exatamente no supercomputador, disse Luiz Cassucelli, diretor de Big Data e Segurança Cibernética de Dados da América do Sul, da Atos. O principal ganho do supercomputador é acelerar pesquisas, obtendo em tempos curtos resultados de operações que só seriam alcançados em anos nos computadores comuns. Somente em 2018 foram realizados cerca de 150 mil experimentos na máquina e atualmente estão em andamento mais de 130 projetos de pesquisa em áreas como química, física, engenharia, ciências biológicas, meteorologia, ciências agrárias, astronomia, climatologia, sismologia e outros. Estão em andamento, por exemplo, estudos sobre o vírus Zika e projetos que envolvem mapeamento de genoma. A Petrobras também utiliza a máquina, por exemplo, para realizar modelagens computacionais que subsidiam tomadas de decisões e sua atuação no setor de óleo e gás. Pesquisadores de todo o país podem usar o supercomputador, devendo, para tanto, ficarem atentos aos editais públicos para a submissão de seus projetos. Aqueles que obtêm a aprovação de seus estudos passam a ter acesso remoto à máquina, sem necessidade de se deslocar até Petrópolis. Em 2017, o supercomputador Santos Dumont foi superado por outras máquinas e deixou a lista dos top 500 e também perdeu a posição número 1 da América Latina, postos que agora foram recuperados. Com a expansão, ele passa a contar com mais de 1.000 servidores instalados. Seu custo mensal de energia é de aproximadamente R$500 mil. A manutenção exige R$4 milhões por ano.
Os altos valores, combinados com uma restrição orçamentária enfrentada pelo INCC, chegaram a causar uma redução no funcionamento da máquina entre 2016 e 2017. O Brasil é hoje o 21º país do mundo em capacidade de operações através de supercomputadores. As máquinas brasileiras respondem por cerca de 1% da potência mundial. O país possui outros 2 supercomputadores na lista dos top 500, embora em posições abaixo do Santos Dumont. Um deles está em Salvador e pertence ao Centro Universitário Senai Cimatec, enquanto o outro, localizado no Rio de Janeiro, é da Petrobras. Os líderes mundiais são Estados Unidos, com 37,1% da capacidade mundial, e China, com 32,3%. Você pega os maiores supercomputadores do mundo e vê que todos estão em centros nacionais de computação, cujo suporte é dado pelos governos, seja na China, nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, onde quer que seja, há investimento público, observou Augusto Gadelha, diretor do LNCC. As informações são da Agência Brasil. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, respondeu a perguntas e falou sobre o supercomputador Santos Dumont. Assista. E também essa parte de otimização de fundos. Então nós temos, por exemplo, a criação de fundos de endowment, a participação do setor privado diretamente. O Brasil ainda precisa ter uma participação muito maior do setor privado no financiamento do desenvolvimento de ciência e tecnologia, e isso é feito através de possibilidades, né, de aplicação como esses fundos de endowment e assim como projetos que permitam a participação das empresas. Esse supercomputador é um exemplo desse projeto, assim como o Sirius, lá em Campinas, do CNPq. Mas a gente pode esperar um aumento do orçamento aqui para a LNCC no ano que vem? Com relação ao orçamento em si, né, nós temos um orçamento que ele está, vamos dizer assim, no nível limítrofe, vai ser bastante baixo, mas isso não impede que a gente mantenha o orçamento das nossas unidades de pesquisas. Eu gostaria de lembrar que durante o ano de 2019, nós tivemos lá no começo um contingenciamento de 42,27% do nosso orçamento, e mesmo com esse contingenciamento, através de um trabalho muito grande da nossa equipe de gestão, nós conseguimos manter o orçamento sem contingenciamento para as unidades de pesquisas, incluindo aqui, assim como de bolsas do CNPq. Para o ano que vem, a ideia é a mesma, então, de que não haja contingenciamento dentro das unidades de pesquisas, porque se você for pensar, eles são os nossos braços de atuação, assim como do CNPq, que nós já temos aí o orçamento garantido para as bolsas do CNPq. Ainda estamos trabalhando na parte de fomento do CNPq, que é outra preocupação, mas a gente tem trabalhado sobre isso. E a ideia agora, nós temos aqui vários representantes do Congresso Nacional, é trabalhar junto com o Congresso para a melhoria do orçamento como um todo do Ministério. E assim que surgir uma melhoria de orçamento, as unidades de pesquisa elas vão receber um aumento. Então, assim que a gente tiver um orçamento sendo aumentado no Ministério. Ministro, o que representa esse laboratório? Oi? O que representa esse laboratório para o país, para a ciência nacional? Um laboratório como esse, você ter um supercomputador, né? No Brasil tem vários, mas esse é o maior deles, é o maior da América Latina. Esse supercomputador, ele trabalha no desenvolvimento de modelamentos, por exemplo, na área de óleo e gás. Você imagina o seguinte, a gente consegue, através do modelamento adequado, melhorar que seja 2%, 1%. Do pré-sal, por exemplo. Você imagina quanto que isso é de retorno para o país? Então, o investimento em estruturas como essa é extremamente favorável. O retorno de investimento é muito grande. E aí tem todas outras áreas também, se você pensar na área de medicina, em muitas outras áreas que o Brasil precisa de desenvolvimento, na área aeroespacial e etc. Então, um computador como esse é um investimento que vale muito. Não é à toa que todos os países desenvolvidos têm trabalhado aumentando o seu potencial de supercomputadores. A importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento dos países? Olha, a ciência e tecnologia, ela é a base do desenvolvimento de todos os países que hoje são considerados desenvolvidos. Você pode observar, o que existe de comum na história de todos eles é que no momento que eles decidiram aumentar o investimento em ciência e tecnologia, foi o momento que ele teve esse ponto de inflexão que os tornou o que são hoje, né, países considerados desenvolvidos, com um nível, uma qualidade de vida grande, com uma renda per capita muito grande. Então a ciência e tecnologia ela é definitivamente a ferramenta, né,
de retorno mais rápido, mais alto, mais certo, né, que todos os países. Olha no momento de crise, quando eles entram em crise, eles investem mais em ciência e tecnologia. Então o Brasil ele precisa seguir esse modelo, né? Nós já tivemos uma demonstração agora do presidente Bolsonaro não vetando, por exemplo, o fato dos orçamentos de ciência e tecnologia não serem contingenciados. Então isso é uma demonstração já do interesse do governo em promover a ciência e tecnologia no Brasil. E vocês falaram sobre a acessibilidade desse supercomputador, né? Como é que vai ser a questão de acessibilidade para a academia? Esse é um ponto bastante importante, que embora o computador esteja aqui em Petrópolis, é importante que ele é utilizado por instituições de pesquisas, universidades no país todo, né? Se você viu aquele gráfico mostrando, grande parte dos usuários estão nas universidades, por exemplo, a USP em São Paulo, no Unicamp também em São Paulo, outros lugares do país, e isso é importante. A ciência, ela está aí para ajudar na qualidade de vida. Como eu digo, no nosso ministério, nós temos uma missão composta de 3 linhas, mas é muito extensa. Primeiro, produzir conhecimento para o país. Segundo, produzir riquezas para o país através de novas empresas, startups, produtos, serviços e tecnologia. E terceiro, contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Então o Ministério tem essa função, é isso que a gente vai continuar a fazer, e todos os nossos esforços eles são carreados dentro dessa ideia. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.